Água corrente, fonte de vida. Bem precioso que vem dos rios. A água é tudo, né? Sem a água a gente não vive. O caminho é longo. É preciso tratar a água antes. 24 horas, né? Fazendo monitoramento desde a água bruta até a água tratada. Mas nem todo mundo tem acesso à água potável e à rede de esgoto. Enquanto 100% da população que reside no estado, em todos os municípios, não tiver acesso, tem alguém que está tendo seu futuro prejudicado por não ter saneamento. Um direito de todos, dignidade. Eu tenho orgulho de morar aqui. Eu só não me sinto orgulhosa de andar na rua. Não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico. O Espírito Santo tem um desafio: cumprir o novo marco legal do saneamento. 99% do abastecimento de água para a população até 2033 e temos que expandir também nossos serviços de esgotamento sanitário para atender 90% da população em 2033. Como chegar lá? Quais os desafios e as soluções? Olá, bom dia! No programa especial Ciclo das Águas, vamos falar sobre o saneamento básico no Espírito Santo. A última década foi marcada por avanços, mas o nosso estado ainda enfrenta desafios, como o acesso a serviços básicos. Quase 26% da população capixaba não tem tratamento de esgoto. Hoje vamos mergulhar neste assunto tão importante e urgente. Você já se deu conta que o saneamento básico é a roda que faz girar o motor do desenvolvimento? Sabia que ele é fundamental para o progresso de uma sociedade? Onde tem estrutura, a cidade cresce. Mas o saneamento vai além de garantir água potável e esgoto tratado. Ele é garantia de saúde pública, proteção ambiental e crescimento econômico. Vamos descobrir como cidades e gestores públicos vêm encarando o desafio da universalização do saneamento básico. O que dizem os especialistas? É hora de debater ideias e propor soluções. Vamos juntos descobrir como o saneamento básico pode ser a chave de um futuro mais próspero e saudável para todos nós. De onde vem e por quais caminhos a água passa até chegar nas torneiras? E depois que sai das casas, dos restaurantes, das indústrias, para onde essa água vai? Você vai descobrir agora qual é o ciclo completo da água nas cidades. A coleta e tratamento de esgoto ainda preocupa e é um grande desafio. Uma dança vital. É assim, serpenteando pela calha dos rios e criando uma conexão com os oceanos, que a vida prospera em cada gota d'água. Um ciclo fascinante que sustenta a biodiversidade e mantém a vida em curso. Esse é o Rio Jucu, um dos principais mananciais do estado. Suas corredeiras atravessam 6 municípios capixabas, desde a nascente em Domingos Martins até desembocar no mar, na Barra do Jucu, em Vila Velha, são cerca de 180 quilômetros. Uma imensidão que garante a vida de muita gente, abastecendo 60% dos moradores da região metropolitana da Grande Vitória. A Drica divide a rotina entre a Barra do Jucu e Vitória.
é vizinha de um verdadeiro cartão postal, a foz do Rio Jucu, local exato onde o rio finalmente encontra o mar. Nossa água é tudo, né? Sem a água a gente não vive. E a preservação, a gente tem que conscientizar mais as pessoas a não jogar lixo, a cuidar, porque essa água passa, né, de geração a geração e a gente tem que ter esse cuidado. Moradora da Barra há quase 40 anos e, assim como a Drica, vizinha da foz do Rio Jucu, Bianca lembra de quando uma caixa d'água era responsável por abastecer a comunidade. Ainda não havia água tratada. Como as coisas eram muito precárias, o abastecimento de água não era da Cesan. Era uma caixa d'água que tinha ali na região de Riviera, da Barra e tal, que abastecia tudo nas fazendas, porque tinha aqui era fazenda. E tinha o distrito da Barra do Jucu que recebia essa água, que foi uma batalha, inclusive, da comunidade da Barra, inclusive tem documentação mostrando isso, entendeu? E aí depois eu me lembro da Cesan fazendo a obra para trazer a água até a gente, e aí realmente tudo mudou. Encanada e tratada, a água levou prosperidade para a região, que logo se desenvolveu. A água que vinha era uma água meio amarela, sabe? Você não bebia dela. Eu acho que nem cozinhar, para cozinhar você fervia, sabe? Mas aí eu sei que depois a água mudou, realmente melhorou muito, e aí a gente já estava mais tranquilo, você não tinha falta d'água, sabe? Mas você já parou para pensar qual o caminho e por quais processos a água passa antes de chegar bem aí na torneira da sua casa? Estamos em uma estação de tratamento de água ou apenas ETA. Este é o Rio Reis Magos. Assim que é captada, a água dos rios ainda não está pronta para o consumo. Antes é necessário receber o tratamento adequado para deixá-la potável, ou seja, própria para o uso humano. Neste laboratório, 4 operadores se revezam em turnos de 12 horas cada. O sistema não pode parar. Por isso, funciona 24 horas por dia. A gente prima pela qualidade do produto que a gente trata, né? Então, porque a gente sabe que a gente está levando saúde para a população, saúde para a casa das pessoas. Então, a gente tem assim uma capacitação técnica dos nossos operadores. Eles trabalham 24 horas, né, fazendo monitoramento desde a água bruta até a água tratada, né, por eles, para evitar que qualquer erro chegue à casa do cliente. Primeiro a água é captada e passa por esse canal. Um sistema de grades impede a entrada de galhos, folhas e lixo, por exemplo. Bombas, então, conduzem essa água até o local do tratamento. Já na estação, é adicionado um coagulante na água, produto químico responsável por retirar as sujeiras ou impurezas presentes na água, que são decantadas e vão parar no fundo do tanque. O lodo é descartado e a água segue para as etapas de filtragem, correção de acidez e adição de cloro. Aqui na estação de Reis Magos, nós tratamos 300 litros por segundo. Lá em Carapina são 2.400 litros por segundo. Então por aí você já vê a proporção. São pelo menos 8 vezes mais de água tratada que a gente produz lá em Carapina do que aqui. Atualmente, a Cesan está presente em 53 dos 78 municípios do Espírito Santo. Isso representa 73% da população. São 2,5 milhões de capixabas que contam com os serviços de saneamento básico disponibilizados pela companhia. Além desta estação de tratamento de água, aqui
A Reis Magos, outras 91 são responsáveis por tratar todos os anos 250 bilhões de litros de água. Mas, para se ter uma ideia, somente aqui, na estação de tratamento de água Reis Magos, todos os dias são tratados 26 milhões de litros de água. Pronta, a água segue para as residências, comércio e indústrias. Assim que passa por esses locais, uma nova etapa começa. Agora será preciso tratar os efluentes, que são os resíduos que resultam da atividade humana, o esgoto. Isso porque todos os dias realizamos tarefas simples, como lavar as mãos, a louça, tomar banho, dar descarga, além de tudo que é gerado pela agricultura e as empresas. Todos os dias, milhares de litros de esgoto são produzidos nas cidades. Os efluentes precisam receber tratamento adequado antes de retornarem ao meio ambiente. Assim como na ETA, passam por várias etapas. O processo é bem parecido, porém são necessários alguns cuidados a mais. Essa estação tem capacidade para tratar 36 milhões de litros de esgoto diariamente. No processo de tratamento de água, a gente tem basicamente processos físicos e químicos, onde a gente ocorre ali a separação daquela sujeira que está presente na água para poder remover e depois adiciona alguns produtos para manter a qualidade própria ao consumo. Na estação de tratamento de esgoto, a gente, além desses processos físicos e químicos, nós também temos os microbiológicos, onde a gente tem a ação das bactérias para consumirem a matéria orgânica presente no esgoto. E aí, essa ação, junto com os processos físicos e químicos, que vai trazer a qualidade do efluente que a gente lança no corpo receptor. O sistema de esgotamento sanitário é composto por 101 estações, que tratam mais de 70 bilhões de litros de efluentes por ano. Estamos na ponta final do processo. O destino agora já não são mais as casas ou escolas, mas sim o rio. Essa é uma etapa muito importante. Tratada, a água pode retornar ao meio ambiente sem prejudicá-lo. Mas e quando ou onde não há essa estrutura? Entram em cena as fossas sanitárias. São reservatórios, tanques enterrados nos terrenos das casas que recebem o esgoto produzido pelos moradores. Quando ficam cheias, é preciso contratar uma empresa especializada para fazer a retirada do esgoto. No bairro Recanto da Sereia, em Vila Velha, a comunidade espera ansiosa pela conclusão das obras que disponibilizarão a rede na região. Com o passar do tempo, passou a vir muita gente para cá, e a população aumentou e a nossa infraestrutura não está acompanhando em nada. Aí se transforma o que a gente está vendo aqui, né? Em realidade, choveu um dia só e já está tudo alagado e, além disso, o próprio esgoto se mistura com a água da chuva, né? O que prejudica bastante os moradores aqui. A rotina em casa, você tem que estar controlando o que você abre de torneira, porque você sabe que enche uma fossa, né? E o custo de uma fossa é muito caro. Um caminhão sugador, ele cobra aproximadamente de 400 a 600 reais para sugar uma fossa aqui, né? Os moradores sofrem muito com isso. Muitos jogam esgotos nas ruas, que se misturam com as águas da chuva e vão poluindo a nossa praia. Moradora do bairro há 22 anos, Edi quer se ver livre do sistema de fossas. Não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico, a gente usa fossa. Quando a fossa enche, a gente tem que pagar o caminhão para poder limpar a fossa, para não ficar entornando no quintal, e é um transtorno danado. A falta de saneamento básico desencadeia uma série de problemas, com impactos significativos na saúde, na economia, na educação, por exemplo. Enquanto 100% da população que reside no
no estado, em todos os municípios, não tiver acesso, tem alguém que está tendo seu futuro prejudicado por não ter saneamento. Outro ponto a gente tem um impacto direto nas bacias hidrográficas quando a gente não tem coleta e tratamento de esgoto. Então, o ciclo da água, ele é um ciclo único. A gente capta a água no rio, trata essa água, abastece a população transforma essa água na forma de esgoto pelo seu uso, esse esgoto precisa ser coletado e tratado para voltar para o rio. Quando a gente não trata, quando parte desse ciclo não acontece, a gente tem esgoto bruto indo para os nossos rios e mares. Né? Então a gente tem, por exemplo, muitas vezes a jusante, uma praia que está totalmente contaminada por conta de uma cidade que muitas vezes não é aquela cidade que está contaminando. Ou ainda a gente fala de uma cidade que está tendo que gastar muito mais para tratar a água por conta da qualidade daquela água que está captando no rio, né? Porque se a gente não coleta e trata o esgoto, essa água fica mais contaminada, eu tenho que gastar muito mais para tratar essa água e colocar ela nos padrões de potabilidade e entregar ela para a população. No Espírito Santo, de acordo com o Censo 2022, divulgado esse ano pelo IBGE, mais de 533 mil capixabas não têm abastecimento de água adequado, o que equivale a 16,4% da população. A maioria, cerca de 84%, tem acesso à água potável. O censo mostra ainda que 74,2% da população é atendida por coleta de esgoto. Em 2010, esse índice era de 66,2%, ou seja, houve avanço em 12 anos. Mas quase 26% da população vive sem esgoto tratado. No Brasil, 63,2% dos domicílios possuem esgotamento sanitário. 85,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água. A gente teve em 2020, a aprovação do Marco Legal de Saneamento Básico, que estabeleceu como meta que até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso trouxe um senso de urgência em relação à solução da temática do saneamento básico nos mais de 5.500 municípios do nosso país. Para o futuro, muitas vezes, com o mesmo modelo de gestão, muitas vezes a gente não vai conseguir universalizar até 2033. Se em toda a história a gente conseguiu ter 60% de coleta e tratamento de esgoto, em 10 anos a gente precisa ter 30%. Né? Como fazer, como ter dinheiro, como captar recursos e como ter um modelo de gestão que acelere esse investimento para poder universalizar. Segundo a CESAM, todos os 53 municípios atendidos pela companhia já contam com um serviço de abastecimento de água para a população urbana. Houve um crescimento do abastecimento de água à população capixaba, da coleta e tratamento de esgoto, por uma simples razão. O estado do Espírito Santo é o estado que mais investe em saneamento per capita da nossa nação. O estado do Espírito Santo tem hoje, em relação à sua população, o maior plano de investimento de nossa história. E se comparado ao Brasil, isso fica claro porque observamos que o crescimento do nosso índice de cobertura é um crescimento voluptuoso, é um crescimento que coloca o nosso estado em destaque quando o assunto é a universalização do serviço de saneamento básico. Segundo a CESAM, todos os 53 municípios atendidos pela companhia já contam com um serviço de abastecimento de água para a população urbana. Hoje, o maior desafio está na universalização do serviço de coleta e tratamento do esgoto. No ano passado, por meio de um plano nacional, o novo Marco Legal do Saneamento Básico estabelece que 99% da população deve ser atendida com água potável e 90% com tratamento de esgoto até 2033. Segundo a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da CESAM, a companhia pretende universalizar coleta e tratamento do esgoto
na região metropolitana da Grande Vitória até 2026. Já nos demais municípios onde atua, até 2030. O Marco Federal ele trouxe em 2020 que a gente tem que ter uma meta de manter 99% do abastecimento de água para a população até 2033 e temos que expandir também nossos serviços de esgotamento sanitário para atender 90% da população em 2033. Então, hoje o grande desafio da CESAM é atender essas metas de expansão, né? Para isso, a gente está prevendo um plano de investimentos muito vultuoso, né? Nós vamos começar a universalização pela região metropolitana da Grande Vitória. E isso, a nossa meta é de 2026, a gente ter esses 90% de cobertura de esgotamento sanitário na região metropolitana. E em 2033, os 90% de cobertura em todos os outros municípios, os outros 53 municípios que a gente atende. EDI espera pelo dia em que terá acesso à rede de tratamento de esgoto. Enquanto isso não acontece, enxerga em cada gota d'água, seja na torneira da pia ou no filtro que ajuda a matar a sede, a esperança de dias ainda melhores. Aqui é bom. Eu tenho orgulho de morar aqui. Eu só não me sinto orgulhosa de andar na rua, porque realmente a rua deixa a desejar. O clima também traz impactos para o saneamento básico. O aumento das temperaturas e fenômenos extremos como secas e enchentes comprometem o acesso à água potável e ao saneamento adequado. E isso pode trazer consequências graves para a saúde e bem-estar da população. De um lado, a chuva forte, do outro, temporadas de longa estiagem. Em meio a esses eventos, uma questão vital para todo o planeta: compreender como as mudanças climáticas e o saneamento básico impactam diretamente no equilíbrio ambiental e na qualidade de vida da população. Nos últimos anos, temos testemunhado eventos climáticos extremos ao redor do mundo e aqui no Espírito Santo não é diferente, não. Seca, enchentes, o fato é que a captação e o tratamento da água e do esgoto e os eventos da natureza caminham lado a lado na busca constante por ações sustentáveis. À medida em que enfrentamos uma era de crescentes pressões ambientais, levar em conta as necessidades humanas e a preservação do ecossistema é questão de sobrevivência em harmonia com o planeta. O saneamento básico tem um link com a questão das alterações climáticas, principalmente porque se não tiver um saneamento básico eficiente, aumenta a questão da poluição nos recursos hídricos da água que vai ser captada para a nossa utilização. Em eventos de extrema seca, então vai ter uma menor quantidade de água com uma maior quantidade de poluição. A concentração da poluição aumenta. Isso piora ainda mais a captação dessa água no abastecimento de água, seja para o uso da indústria ou do uso doméstico. E os cuidados vão além do manejo direto do que resulta do saneamento básico e da conscientização de quem vive e trabalha nas áreas urbanas. Eles devem começar desde as áreas próximas às nascentes dos rios, em regiões mais afastadas das cidades. Desde a questão do desmatamento, que pode ocorrer lá em cima, na criação de pastos ou para a questão de agricultura. E isso, se desmatar essa mata ciliar, que é a que fica à beira dos rios, vai aumentar o quê? A quantidade dessa terra que vai chegar nos rios vai assorear esses rios, então vai diminuir o volume dessa água nos rios. Também tem a questão do uso dos agrotóxicos, que com a chuva chega nos rios também. E falando no papel aqui já dos grandes centros urbanos, tem a questão do esgoto, que é ligado muitas vezes de forma clandestina em corpos d'água e vai ter essa questão da poluição. E também chega na parte do cidadão, que tem que ligar sim a sua rede à CESAM,
tem que ter uma política pública boa para isso, mas também fazer o papel de casa na questão da economia da água, ter o uso sustentável desse recurso. No que diz respeito ao abastecimento, o clima afeta diretamente o ciclo hidrológico, a qualidade da água e a quantidade disponível para a população. Os fenômenos de mudança global do clima impactam muito na dinâmica do ciclo hidrológico, né? Da questão da água em termos de quantidade, mas da água em termos de qualidade. O que nós estamos observando nos últimos anos é que tem havido períodos de muita anormalidade. Nos meses de novembro e dezembro, nós tivemos aí uma redução de aproximadamente de 70% a 75% do volume de chuvas que era esperado para esse período. Então, isso gerou um impacto imediato na vazão dos nossos rios, né? Os nossos rios são de porte menor aqui no Espírito Santo, à exceção de alguns rios maiores como o Rio Doce, o São Mateus e o Itapemirim, mas os outros são rios pequenos. Quando a gente passa por períodos que se espera chuva e a chuva não vem, né, e fica muito abaixo da média, a vazão desses rios ela cai muito rapidamente, né? No fim do ano passado, a queda na vazão dos rios que abastecem o Espírito Santo levou a Agência Estadual de Recursos Hídricos a decretar estado de alerta. Na prática, isso significa, por exemplo, que a agricultura teve que reduzir em 20% a captação de água para a irrigação e a indústria em 25% o consumo do recurso natural. Além disso, outros setores também passaram a adotar medidas restritivas. Para chamar a atenção da população de que haveria a necessidade de intensificar mais uma economia no uso da água. Então passou a ser proibido nesse período essa lavagem de vidraças, lavagem de calçadas com mangueira corrente, né? Ou seja, aquele uso da água que promove muito desperdício. E os grandes setores usuários de água, como a irrigação, a indústria, tiveram que fazer obrigatoriamente uma redução de 20% no setor da agricultura, na irrigação, e o setor da indústria de 25%. Desde o último dia 31 de janeiro, foi revogado o estado de alerta, devido à normalização na vazão dos principais rios e cursos d'água do estado, retirando, portanto, as medidas restritivas impostas anteriormente. Em uma outra ponta, existem ainda situações em que é o excesso de água o responsável por interferir na captação e distribuição do recurso. A chuva aumenta a turbidez ou a quantidade de lama na água. A consequência, interrupção do abastecimento em determinadas regiões. Existem momentos de chuvas torrenciais que a qualidade da nossa matéria-prima ela cai muito, até chegar ao ponto de algumas estações ficarem saturadas com essa quantidade de resíduo de sólidos que chega até a nossa estação. Nesse momento, a gente fica incapacitado de tratar, porque se a gente continuar fazendo esse tratamento, vai chegar a água com qualidade ruim na casa do cliente. Então, por isso que, momentaneamente, a gente tem a necessidade, né, de parar a estação para evitar que a água saia dos padrões de potabilidade. A água é indispensável para a manutenção da vida. Limpa e tratada, é usada para ações básicas de higiene, como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes. Mata a sede, mantém o corpo hidratado, a boa pressão arterial, regula a temperatura. É a falta de saneamento básico, então, que traz sérios impactos à saúde da população. É aqui que entram em cena as chamadas doenças de veiculação hídrica. São enfermidades causadas pelo contato ou a ingestão com a água contaminada por vírus, bactérias. Entre as mais conhecidas estão a gastroenterite, a hepatite A, a giardíase
desencadeada por um parasita. Essas enfermidades representam um sério problema de saúde pública, principalmente em regiões onde o acesso ao saneamento básico é limitado. Quando a gente fala nesse esgoto bruto sendo lançado, a gente fala de gente que está tomando banho no mar, que está tendo diarreia, que acha que vem do ar, mas que vem da água, né? Porque tem contato com aqueles patógenos na hora que for mergulhar na praia, vindo de um esgoto bruto sendo lançado muitas vezes numa cidade distante, mas aquele rio desemboca no mar. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, em 2021, o Brasil registrou 130 mil internações provocadas por doenças causadas pela água contaminada. No Espírito Santo, também em 2021, a cada 10 mil habitantes, 5,1 foram internados em decorrência dessas doenças, representando um gasto de 1,06 milhão de reais. 33 mortes foram registradas. Os números constam no painel do saneamento básico do Tribunal de Contas Capixaba. Médico infectologista Paulo Peçanha faz um alerta. É no verão que os casos envolvendo viroses costumam aumentar. E isso tem uma explicação. Nesse tempo, quando fica muito quente, sem chuva, nós temos as pessoas ingerindo mais água, alimentos às vezes já com muito tempo expostos e deteriorando, e vêm as doenças transmitidas por vetor, como dengue, associadas ao mesmo tempo. E os pronto-socorros ficam sobrecarregados e muitas vezes as próprias famílias não levam os pacientes para o atendimento da forma rápida como seria necessário. Adotar cuidados básicos de higiene, conhecer a procedência dos alimentos e, principalmente, com a água que está sendo consumida, podem ser fundamentais na hora de evitar problemas. É muito importante que você só ingira a água tratada, né? E você veja, curiosamente, a água tratada vinda da torneira, na Grande Vitória, por exemplo, e eu vou usar, e eu vou falar da empresa que trata. A água da Cesan é uma boa água, é uma água clorada de qualidade. As águas tratadas no estado do Espírito Santo, elas recebem cloro. E o cloro, ele mata muitas dessas bactérias, vírus, e inativa todos esses agentes que nós falamos. O problema é a água não tratada. E você vê, quando se toma a água engarrafada de boa procedência, também é perfeita. Agora, a gente às vezes perde no detalhe. O gelo, por exemplo, muitas vezes é feito de uma água que não se sabe a procedência. Você está fazendo o suco, está tomando a água de boa procedência e coloca um gelo de água não tratada. Põe tudo a perder. E tem ainda a questão da poluição. O descarte de lixo próximo aos rios, nascentes e nas praias reflete diretamente na saúde de toda a população. Então é preciso cooperar. A população, é importante que ela faça suas ligações, é importante que ela crie adesão a esse sistema. Isso tudo vai diminuir essa carga de poluição que vai para os rios, né? Então, a qualidade e a quantidade de água de um rio reflete muito a saúde da bacia hidrográfica. Se a qualidade não está boa e a quantidade oscila demais, significa que a saúde da bacia não está boa. Então, todo o nosso esforço, a nível de governo, de setores usuários, agricultura, indústria e o saneamento, é para poder melhorar as condições de resiliência de nossas bacias. Mas é importante destacar que é uma consciência e um esforço coletivo de todos. Quando analisado em um contexto histórico, o saneamento básico sempre esteve em segundo plano no Brasil. Para melhorar essa realidade, o esforço conjunto é mais que necessário. Hoje a gente tem mais gente que não tem acesso à água do que não tem acesso à internet.
Ou seja, tem 30 milhões de pessoas sem acesso à internet e tem 33 milhões de pessoas sem acesso à água. Por quê? Porque as pessoas exigem a internet, mas muitas vezes não exigem o acesso ao saneamento por não entender essa correlação com todo esse desenvolvimento. É esforço da concessionária, do poder concedente, do Ministério Público, dos órgãos ambientais, da população. Todo mundo tem que estar unido querendo a mesma coisa, querendo, né, o avanço do saneamento básico. No bairro Recanto da Sereia, em Vila Velha, as obras são para o acesso ao serviço de tratamento de esgoto. Algumas ruas já contam com o sistema, outras ainda não estão prontas. A maior preocupação de Vanildo é com a saúde. Sem saneamento básico, ou seja, acesso aos serviços de infraestrutura para distribuição da água, coleta, tratamento do esgoto sanitário, além do manejo dos resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais, ela fica comprometida. Fica difícil para todo o pessoal que moram, né? Podendo trazer vários tipos de problemas de saúde, né? E além disso, o próprio esgoto se mistura com a água fluvial que vai para a praia, está prejudicando até mesmo as pessoas que irão lá tomar banho. Quer dizer, além do desconforto de ter que conviver com a fossa, chamar caminhão para fazer o esgotamento, tem a preocupação com a questão da saúde. Isso, principalmente a saúde, né? O saneamento básico é vital para a sociedade. É um direito de todos nós. Traz saúde, qualidade de vida e progresso. Você vai ver agora como o saneamento pode ser o motor de desenvolvimento de uma cidade. Não há o que se questionar. O saneamento básico é considerado peça-chave no quebra-cabeça do desenvolvimento econômico sustentável. Em muitas partes do mundo, a falta de acesso a serviços de saneamento adequados é um desafio que afeta não apenas a saúde das comunidades, mas também impede o crescimento econômico. Ao melhorar as condições sanitárias de uma determinada região, os gastos com saúde, por exemplo, podem ser direcionados para outras áreas, como educação e infraestrutura, impulsionando então o desenvolvimento. A renda média das pessoas sem saneamento é de R$ 835 e a renda média das pessoas com saneamento é de R$ 2.766 e a escolaridade média sem saneamento no Espírito Santo é de 5,92 anos e com saneamento é de 9,25 anos. Aí às vezes pode pensar, né? Mas é que só tem saneamento nas regiões ricas. Mas é justamente ali na área mais vulnerável que a gente precisaria ter acesso para poder dar condições dessas pessoas se desenvolverem. Foi em meio à chegada da pandemia desencadeada pela Covid-19 em todo o mundo que Drica arregaçou as mangas e resolveu abrir o próprio negócio. Investiu em um bistrô, às margens da foz do Rio Jucu, um dos responsáveis pelo abastecimento de água da Grande Vitória. O acesso à água encanada e tratada foi primordial para dar andamento e alavancar o negócio. Eu passeando aqui na pandemia, que eu fui afastada da empresa na época, eu vi esse lugar lindo, com esse visual maravilhoso, que aqui é um bistrô com poucas mesas, que eu poderia atender os clientes, mas ao mesmo tempo estar em cada mesa perguntando como que foi o atendimento, sabendo por que ele estava aqui e mostrando esse paraíso que os capixaba tem vezes que não dá tanta importância num lugar tão bonito, que é o encontro do Rio Jucu com o mar.
O fato é que regiões com infraestrutura sanitária mais sólida são mais atrativas para visitantes e investimentos. Isso porque turistas e investidores tendem a escolher lugares mais limpos e saudáveis. Além disso, locais com uma infraestrutura sanitária mais robusta, adequada, acabam indicando comprometimento com a população e, com isso, podem atrair mais comerciantes e empresários em busca de lugares prósperos. No Espírito Santo, o município da Serra se destaca. De acordo com o censo 2022, divulgado no ano passado pelo IBGE, entre as 78 cidades capixabas, foi a que mais ganhou moradores nos últimos 12 anos. Um crescimento de quase 25% na população. Saltou de cerca de 410 mil habitantes em 2010 para mais de 520 mil atualmente. O nosso crescimento populacional, quando iniciou, na década de 80, começou exatamente com os conjuntos habitacionais populares que vieram dotados de estação de tratamento de esgoto, que também serviu até para coletar esgoto de outros bairros vizinhos que foram sendo criados na cidade. E a Serra foi uma das primeiras PPPs que foi feita pela CESAM, demonstrou que a gente passou, para você ter uma ideia, em 2014 nós tínhamos 58% de tratamento de esgoto. Em 2023, nós estamos com 92% de rede coletora e tratamento de esgoto na cidade da Serra. Isso foi extremamente importante para que a cidade também pudesse oferecer, num tempo mais curto, uma cidade com melhor qualidade de vida, principalmente no setor de saneamento. A cidade é conhecida por ser um importante polo industrial para o estado, concentrando um grande número de indústrias, gerando empregos e atraindo como consequência cada vez mais moradores. O investimento em saneamento básico gera economia em outras áreas, como a saúde, por exemplo. Recursos, então, podem ser destinados a outros setores da economia, promovendo ainda mais desenvolvimento. Não somente a população cresceu, mas o nosso produto interno bruto também cresceu, que somos hoje o primeiro PIB do Espírito Santo e saímos de 40º no Brasil para o 30º no país. A cidade aqui tudo é muito grande, porque é uma cidade que tem 547 quilômetros quadrados de extensão territorial. Tem 1.296 quilômetros de rede coletora de esgoto da cidade, 21 estações de tratamento. Isso sem contar também que há um investimento muito grande em relação também ao abastecimento de água, que também é um grande desafio. A construção e manutenção de sistemas de saneamento geram empregos locais, promovendo o desenvolvimento econômico. Além disso, a melhoria da infraestrutura básica cria um ambiente propício para o crescimento de pequenos negócios, contribuindo para o fortalecimento da economia local. Ricardo é head de logística de uma plataforma que atua no segmento de moda e decoração. A empresa é de um grupo familiar paulista. Há 6 meses, considerando a expansão das marcas que trabalham e diante da necessidade de expandir os negócios, realizaram uma pesquisa de mercado e mudaram o centro de distribuição para o município da Serra. Analisando todo o plano de negócio do Grupo AS, e a necessidade de crescimento da marca, nós analisamos o cenário e entendemos que nós precisaríamos de um centro de distribuição maior, de um espaço maior, e começamos a analisar a nível Brasil quais eram as opções que o país nos oferecia. Dentro das opções, nós chegamos ao estado do Espírito Santo, considerando todos os incentivos, a infraestrutura dos portos, e também na cidade de Serra, onde foi nos apresentado diversos locais, diversos galpões, e levando em consideração o plano de desenvolvimento da cidade e toda a parte de infraestrutura que estava em andamento, nós nos instalamos aqui na cidade.
Os fatores determinantes para a escolha de uma cidade no Espírito Santo foram inúmeros. O saneamento básico também foi muito relevante na hora de bater o martelo. Um dos pontos que a empresa leva em consideração é o bem-estar dos colaboradores, da equipe, né? E todo esse investimento faz a diferença para o nosso público, né? Que são quem faz o negócio acontecer, que são eles que fazem o negócio acontecer hoje. Agora, vocês já chegaram aqui, feito você falou, pensando em expandir, né, os negócios. Tanto que atualmente você me contou que ocupam cerca de 60%, 70% de todo esse CD aqui, é isso? Sim, hoje a nossa ocupação está em 60%, né? Já levando em consideração a necessidade de expansão, nós já criamos mais posições porta-pallets, né? Onde a gente tem um espaço aí para crescimento, aí para armazenagem de mercadoria de 40%. Para quem então não pensava antes em retornar para o Espírito Santo num primeiro momento, nesse segundo momento agora é a longo prazo. A longo prazo, com certeza. Municípios com infraestrutura atraem também os turistas. Se nas ruas não tem esgoto, se nas praias e rios não há poluição, quem não quer visitar um lugar assim? No próximo bloco, a gente continua falando sobre desafios e soluções para o saneamento básico. Não saia daí, eu volto já. O especial Ciclo das Águas está de volta e nós vamos falar um pouco mais sobre essa relação saneamento básico e desenvolvimento. Nossa equipe conversou com especialistas para saber as necessidades dos municípios e o que vem sendo feito aqui no estado. O saneamento básico é sinônimo de saúde, empregabilidade e meio ambiente melhores. Além disso, é vetor de aquecimento do turismo. A conta é simples. Se os rios, lagoas e praias estão despoluídos, as paisagens naturais tornam-se mais bonitas e atrativas. Quanto mais turistas, mais negócios, mais trabalho e mais renda. Casas ligadas à rede de distribuição de água e coleta de esgoto tornam-se mais valorizadas, repercutindo positivamente no mercado imobiliário. Sérgio é secretário executivo da Associação Brasileira de Empresas de Saneamento, uma entidade civil sem fins lucrativos que atua há 38 anos em prol da universalização do acesso ao saneamento básico. Hoje, uma das maiores metas para a melhoria da qualidade de vida da população. Para que isso ocorra, né, há uma necessidade muito grande de, além de ter um arcabouço legal, jurídico institucional, de legislação muito consolidado, muito forte, não só em nível federal, como nós temos as leis, a 11445 e as leis que a alteraram, como a 14026, mas tem também as leis estaduais e as leis municipais. Então, fortalecimento dos planos regionais, os planos municipais, a questão da escala de prestação de serviço também é muito importante, porque a modicidade tarifária, né, é fundamental, porque as pessoas têm que ter direito ao acesso, que é o primeiro ponto fundamental, ninguém tem que discutir isso, tá certo? O direito ao acesso ao saneamento tem que ser a nossa perseguição. Nós temos que perseguir isso o tempo todo. Porém, essa universalização, ou seja, o acesso da população a serviços como a captação da água, o tratamento do esgoto, o manejo de resíduos sólidos e da água pluvial, requer investimentos em tecnologia, em manutenção, em conscientização pública. E, em algumas vezes, a falta de recursos e de investimentos adequados torna-se um obstáculo. Segundo Sérgio, políticas públicas não podem faltar, como, por exemplo, a promoção de tarifas diferenciadas por região,
promovendo assim cidadania. Afinal, não adianta ter o recurso e não ter como pagar por ele. Esse acesso também, ele passa pela qualidade, mas passa também pela modicidade. Nós temos que ter bons serviços num preço que a população possa assimilar. E respeitando as faixas, né, que a população tem de poder econômico. Então, isso também é fundamental. Esse equilíbrio tarifário entre indústria, comércio, população e com tarifa social também, para que se preserve as populações mais vulneráveis em momentos mais vulneráveis, né? Também isso é fundamental. Então, esse equilíbrio é fundamental. De acordo com informações divulgadas no painel do saneamento básico do Tribunal de Contas do Espírito Santo, é preciso investir constantemente em melhorias. Dados gerais relativos a 2021 mostram que o investimento total nos sistemas de abastecimento de água e esgoto no estado subiu 42%, correspondendo a 412,9 milhões de reais. Esse valor é referente à soma dos investimentos feitos pelo estado, municípios e prestador de serviço. Porém, ainda é preciso melhorar mais. Na busca pela modernização e inovação, a CESAM anunciou em 2023 uma série de projetos. Entre as ações, uma parceria com a ArcelorMittal, que consiste na doação de um terreno para a construção de uma nova estação de produção de água de reuso para fins industriais. Vai ser construída uma estação de água de reuso, onde o esgoto que hoje é tratado nessa estação de Camburi, ele vai para dentro de uma estação de tratamento de esgoto próximo à ArcelorMittal, e lá vai ser feito um tratamento onde o efluente dele vai ser utilizado na indústria em substituição à água potável, disponibilizando mais água potável para a população. Para isso, a estação de tratamento de esgoto situada em Camburi, na capital, será desativada até 2026. E esse pacote de investimentos da CESAM é o maior aí da história. A gente tem a previsão de 4,3 bilhões até 2027. A CESAM hoje ela é a empresa que mais investe por habitante. Só para 2024 está prevendo um investimento de R$ 364 por habitante, ou seja, uma realidade muito distante do que o Brasil tem hoje e até muito superior ao que se espera para atingir esse marco. Por isso a gente tem essa previsão de antecipar essa universalização para 2026. O saneamento básico desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, além de gerar e agregar valor em diversas áreas e segmentos, protege o meio ambiente, promove a autoestima em meio às comunidades, tornando-se essencial para o progresso sustentável a longo prazo. Boas práticas que podem ser adotadas para melhorar a situação do saneamento básico, trazer qualidade de vida, saúde e desenvolvimento. Mas esse assunto não para por aqui não. Domingo que vem tem mais um especial Ciclo das Águas. Um ótimo dia para você. Até lá. Tchau.